Hoje a gente chega na quarta aula do nosso curso, então, do treinamento de testes não restritos. Ontem a gente conversou um pouquinho e falou sobre a possibilidade de ampliar o curso para sábado. Eu organizando o material, o programa, a vida, a cabeça, acho que a gente vai ganhar aí uma aula mesmo até o sábado, tá bom? Então, mas a gente vai decidir isso amanhã e vai depender um pouco de como a gente caminha hoje também, tá? Ontem, então, assim, considerando isso, apesar de eu adorar fazer esse curso, ele é mesmo o queridinho, né? Ele é o curso, ele virou o curso queridinho mesmo, ainda mais o online, porque eu tô reinventando ele para ser um curso online, para chegar para vocês aí do outro lado a mesma qualidade que chegava do curso presencial, então. Eu tô muito empolgada com ele. Eu ficaria um mês dando essa aula de manhã, sabe? Mas a gente tem que fazer a vida girar, fazer outras coisas. Bom, então vamos rápido, né? Vamos começar já com o nosso conteúdo aqui. Tem gente chegando agora, mas eu já passei a dinâmica da aula várias vezes, né? A gente vai ter acho que de 5 a 6 aulas, então não sei ainda. Hoje é a quarta aula, a aula das 8 às 11. Vocês podem usar o chat para comentário, o áudio pode ser aberto para fazer perguntas, tá bom? Fiquem à vontade, me interrompam quanto vocês quiserem. Não pode gravar, o material de aula vocês já receberam. Vocês vão receber no fim do curso, no último dia, um e-book completo com todos os slides atualizados. Então, os slides que eu tenho mandado antes das aulas, é bacana que vocês tenham para acompanhar, de preferência, eu não imprimiria, né? A não ser quem gosta da história do papel, precisa do papel. Eu tenho um pouco de, como é que fala? De faniquito aí com a história de sustentabilidade mesmo. Eu não imprimiria, mas, né, quem quiser, claro, fica à vontade. E eu vou mandar para vocês o e-book final no último dia de aula, tá? Depois da última aula. Que mais? A gente vai deixar o curso fica disponível para vocês por 6 dias e a gente está fazendo aí as aplicações dos testes, né? O treinamento de testes acontece com algumas aplicações de testes ao vivo, quando é possível, e com vídeos também. Hoje eu vou tentar fazer uma aplicação em vídeo aqui, dependendo do horário que a gente chegar, até um teste que eu gostaria de fazer ao vivo mesmo, com a presença da minha ajudante aí, que me pediu para participar e que vai ser uma presença maravilhosa, tá? Então, vamos lá. A gente tá dando a palhinha aí dos 20 primeiros minutos da aula no Instagram também, então a gente tá ao vivo no Instagram, para as pessoas terem um pouco de noção desse curso, né, e virem aqui fazer parte do nosso grupo, tá? A Elizabeth está falando que não está conseguindo ver as aulas gravadas. Eu resolvi esse problema ontem. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque as aulas estavam alocadas no YouTube e não vão estar mais. Assim, a partir de hoje você já consegue assistir, tá bom, Elizabeth? Se você clicar no link de qualquer aula, você já consegue acessar. Mas a gente vai. Elas foram alocadas ontem numa plataforma. Eu fiz isso ontem, a gente só precisa testar a plataforma hoje. Mas tudo indica que vai ter um ambiente virtual de aprendizagem organizado a partir da aula de hoje já, tá? E aí chega essa história de que você tem que me mandar o seu login do YouTube, que tem que cadastrar e-mail, porque a vida precisa girar, foi uma das coisas que eu falei agora há pouco, tá? Então, mas com o link em mãos, agora as outras aulas você já pode acessar, tá bom? Então, bora lá. A gente fez ontem. Vamos lá, a Eliana está fazendo uma pergunta sobre o Stroop, a gente vai voltar para o Stroop e eu preciso fazer a correção da figura de Taylor também, tá? Do que a gente começou ontem. Então vamos lá. A Eliana está falando, Domitila, bom dia, com relação ao Stroop, o que você teria a dizer sobre avaliação em crianças e adolescentes? Não sei em que sentido, você quer saber um pouco da minha experiência, assim, do uso do Stroop? Eu gosto do Stroop, eu acho ele um teste legal, ele é sensível, mas ele é muito simples, ele é breve, né? Apesar dele avaliar muitos construtos que são diversos, né? Ele é uma prova orientada para avaliação de atenção, mas avalia controle inibitório, avalia a velocidade de processamento. É, as crianças gostam, elas se sentem desafiadas, sabe? Criança e adolescente, de modo geral,
Nunca tive nenhum tipo de problema com Stroop, assim. No caso de psicólogos, né, Eliana, eu como psicóloga, a gente tinha mais, né, agora tem aparecido outras coisas, mas existe uma fragilidade importante de provas padrão ouro de atenção. Então o Stroop ele vem e ele te dá um dado mais seguro, assim, ele dá um contorno para o dado atencional, sabe? Por exemplo, para o pessoal que trabalha com a bateria da Menon, né, da Seabra, da Natália, por exemplo, aquele livro de atenção em funções executivas, né, que é o livro do dia, hoje, inclusive, a gente vai falar bastante desse livro aqui, né, na aula. Para quem trabalha com esse livro, que tem o cancelamento, é uma prova bacana, mas eu acho o dado normativo dele pouco seguro, porque a gente não tem acesso, se bem que o de atenção a gente até tem acesso de média e desvio padrão para fazer uma aferição mais precisa, mas é, eu gosto do Stroop para apoiar o dado atencional, até porque a velocidade de processamento e a modalidade do Stroop, ela vem com uma coisa, ela desafia, a criança talvez fique um pouco mais livre. Eu acho que eles sentem uma coisa de que a prova não é tão formativa quanto as demais. E aí você tem uma entrega espontânea, sabe? Eu gosto muito do Stroop, assim. É, E aí, quando você fala de não termos dados normativos para os pequenos, né, e para os adolescentes, o nosso raciocínio é qualitativo, mas ainda assim eu tenho dados, eu acho que traz contorno, né? Isso vai servir para N outras provas, assim, tem muitos testes que a gente não tem dado normativo. A Torre de Londres não tem dado normativo para uma faixa, sabe? Mas ela vai te trazer algum tipo de contorno quando você trabalha a Torre de Hanoi e não é conclusiva, né? Por exemplo, ou outras provas de funções executivas. Então, não sei, eu gosto, assim, eu aplico muitas vezes do ponto de vista qualitativo, que eu acho que ele traz uma dinâmica espontânea de entrega das habilidades atencionais, entendeu? Não sei. Mas não é uma regra, assim, eu vou aplicar o Stroop em todo mundo porque ele é legal e porque ele é dinâmico. Não, né? Voltando lá para a primeira ou segunda aula, não lembro, quando a gente fala da estruturação de raciocínio clínico, a gente não consegue pensar na aplicação de uma bateria, de um teste para todo mundo, né? Não dá para fazer o protocolo da avaliação mesmo, tá bom? Bom, aí vamos avançar aqui. A gente tinha essa programação, né? Essa é a nossa programação, tá aí na telinha para vocês. E nessa programação que a gente se propôs, a gente já trabalhou uma boa parte dela, tá? Então, da programação que a gente se propôs, ó, a gente já fez a introdução da neuropsicologia multidisciplinar, né? Foi a primeira aula. A questão do Z-score, aferições de resultados, né? Psicometria, uma vida antes e depois do Z-score, nosso best friends forever, né? Da vida. E o treinamento de testes, assim, a gente começou com habilidades perceptivas, né? Começou não, mas a gente já falou um pouquinho de habilidades perceptivas por conta da figura de Taylor, a gente vai terminar hoje. Teve memória visual e auditiva, né? Com o span de cubos e de dígitos, ou cubos de Corsi e o dígitos. Atenção, a gente está fechando agora no Stroop. Hoje a gente vai ver fluência verbal. Velocidade de processamento está sendo questionada e abordada a todo momento em que a gente pensa num cronômetro, né, no processo avaliativo, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também. E aí a gente já começou um pouco a esbarrar nas funções executivas, né, que ainda vai ter o eixo de funções executivas específicos, né, mas a gente já começou um pouquinho a falar de funções executivas, e ainda vamos falar um pouquinho entre hoje e as últimas aulas do rastreio de habilidades de linguagem e de habilidades motoras finas e o rastreio de habilidades acadêmicas. Tá? Então, essa é a nossa programação. Eu trouxe o slide agora só para a gente perceber aonde nós estamos em relação à programação do curso. Tudo bem? Caminhamos bem, bastante, de forma intensa e bora que tem muita coisa para fazer então, tá? Ontem a gente tinha feito a figura de Taylor. Eu queria que vocês pegassem as figuras de vocês. Nós desenhamos 3 figuras, tá bom? A gente fez uma figura, uma cópia
a gente fez uma figura de memória e a gente fez uma memória tardia. A gente fez uma memória de posterior, né, de 30 minutos após a aplicação da primeira figura. Da segunda figura, na verdade, da primeira memória. Vamos pega os desenhos de vocês aí, da figura de Taylor, para a gente pensar um pouco na correção dessa figura. Antecipando assim, a figura de Taylor, ela é um substituto para a figura de rei? É, mas a gente só tem dados normativos da figura de Taylor acima de 18 anos. Ela é uma prova que vai ter dado normativo acima dos 18 anos, tá? Vai investigar como construto central a habilidade de planejamento, né, com evocação da praxia motora. Por que praxia motora? Porque tem cópia. A gente vai fazer a cópia da figura. Então, habilidade de planejamento, né, com evocação da praxia motora. Aviso construção. O que é aviso construção? A habilidade cognitiva específica da cópia, mas a cognitiva, não a executiva, não a motora, né? A executiva motora. Então, é a habilidade de você visualmente organizar a percepção e construir algo a partir dessa percepção visual. Quando eu fiz a apresentação do VISC para vocês, lembra que eu apresentei uma primeira prova do VISC, que é o Cubus? O Cubus, lembrando que a gente fez a apresentação do VISC para que os não psicólogos compreendam um relatório de avaliação neuropsicológica quando vocês recebem uma criança encaminhada, né, que tenha feito o VISC. Como eu estou ao vivo no Instagram, estou dando uma aula de testes não restritos e falando que apresentei o VISC. Eu preciso me proteger aqui, senão as pessoas vão achar que eu fiquei louca. Mas lá no VISC, o primeiro teste do VISC, o Cubus, ele é uma prova que trabalha muito essa proposta da visoconstrução, de você observar ali no livrinho, né, ou até no primeiro modelo do avaliador, uma alternativa, uma possibilidade, e você, faz uma construção a partir daqui, tá? Bom, a memória visual vai ser trabalhada na figura de Taylor, né? Porque a imediata e depois a tardia. Então, o que foi imediata, a memória imediata, gente? Vocês fizeram a primeira cópia da figura, aí eu fiquei enrolando vocês. E a orientação é pontualmente essa. A gente tem que ficar enrolando o paciente, falando de outras coisas. A princípio eu falei assim, tira a figura da tua frente, some com essa figura. Como que você faz na prática da aplicação? Você guarda a figura. Você tira a figura da frente do paciente. Mas ali eu fiquei enrolando vocês por 3 minutos, na verdade quase 4 deu no caso aqui, mas a dada são 3 minutos. E até vou lembrar que a Larissa me fez uma pergunta na hora. Ela falou, Domi, posso fazer uma pergunta? Eu falei, posso esperar um pouquinho? A gente faz daqui a pouco, eu preciso falar uma coisa agora. Porque eu não podia perder o setting normativo dos 3 minutos. Porque se a gente entrasse na linha da pergunta da Larissa naquele momento, a gente ia perder o dado normativo, tá? Então a gente esperou 3 minutos e eu falei, vamos lá, desenho que vocês lembram da figura de Taylor. Aí vocês foram e desenharam o que vocês lembravam da figura de Taylor, tá? E memória visual tardia, por quê? Porque depois a gente voltou a falar do Stroop, se não me engano, a gente entrou no Stroop, e aí eu falei, gente, vamos lá, vamos desenhar de novo que vocês se recordam. No nosso setting online de formação, talvez a gente não tivesse tido o distanciamento necessário da figura, tá? O tempo a gente conseguiu cumprir, o tempo dos 3 e 30 minutos, mas talvez a gente não tivesse tido o distanciamento necessário. Por que eu tô falando isso? Porque quando você está num setting de avaliação, você tem que esconder essa figura, ela tem que sumir da frente do seu paciente, tá? Ela é uma aplicação muito análoga da figura do rei, né? A figura de André Rei. Ela é uma alternativa não restrita em relação à figura de rei, ou seja, ela avalia as mesmas habilidades, mas o dado normativo, a tabela que nós temos acesso aqui não é uma tabela brasileira, a norma não é brasileira, então a gente usa assim, com muitas ressalvas, entendendo se é possível a comparação do nosso paciente ali, da pessoa que a gente está fazendo a avaliação, com aquele perfil de amostra. Precisa da amostra da pesquisa, né? Precisa validar psicometricamente se vale a pena a gente usar a figura de Taylor
no caso daquele paciente maior de 18 anos, tá bom? Beleza, qual é a diferença? Uma diferença estrutural entre a figura de Taylor e a figura de Rey. A figura de Taylor, ela não tem o tempo, né? Na figura de Rey, a gente está avaliando a velocidade de processamento também, porque a gente tem dado normativo para pensar em tempo, né? O tempo da cópia. Na figura de Taylor, a gente não tem, tá bom? Não tem dado normativo para falar de cópia. Então, de cópia, de memória que seja, não tem, de cópia não, de tempo. A gente não tem o dado normativo da velocidade de processamento na figura de Taylor. Beleza? Bom, essa é a nossa folha, né, da figura de Taylor. Vocês estão com ela aí em mãos para a gente pensar na correção. É importantíssimo pensar na correção da figura de Taylor, porque a gente tende a ser muito exigente na figura de Taylor, tá? E aqui eu tô com as referências bibliográficas, como em todos os outros testes. E aí queria perguntar, qual é a nossa fórmula de cálculo do Z-score? A gente aprendeu a fazer o cálculo do Z-score, né, para não ter mais uma aferição de resultado, como chama? Estimada, e agora a gente consegue entender o desempenho daquele paciente dentro do esperado, dentro do dado normativo, de forma precisa e não estimada, de forma segura, né? A gente aprendeu a fazer isso. E aí, na figura de Taylor, gente, que fórmula nós vamos usar? Pensando que a gente tem duas fórmulas possíveis para Z-score, qual é a fórmula que a gente usa aqui? Deixa eu ver o chat aqui. A primeira, legal, a primeira. Ah, agora eu vi, teve uma colega que me avisou que nós temos um errinho aqui, aonde tá? Era aqui? Me fala onde tá o erro que você tinha visto. Depois você me conta, tá? Teve alguém que me avisou aqui que tinha um errinho de digitação no meu slide. Depois me conta onde é, por favor, pra eu arrumar. Gente, a primeira fórmula, tá bom? Quanto mais, melhor. Para a gente pensar em visoconstrução, quanto mais elementos o indivíduo fizer a cópia, de acordo com o modelo, melhor. Quanto mais elementos de memória, né? Isso é a primeira visoconstrução. Segundo, memória visual, curto prazo, memória visual de curto prazo. Quanto mais elementos os indivíduos lembrarem, melhor. Quanto mais acima da média nós tivermos, melhor, né? Quanto mais elementos em relação à média a gente conseguir fazer, melhor. Beleza, eu vou arrumar lá. Obrigada. Tem um errinho de digitação no primeiro slide, então provavelmente tinha em todos, tá? Porque aquele slide ele é copiado. Eu vou arrumar, obrigada. E aí, na memória tardia, né? Na memória visual tardia, depois de 30 minutos, também, quanto mais elementos, melhor, tá? Vocês observaram que aqui na nossa folha de resposta, vamos dar uma olhadinha nela, porque a gente agora vai fazer a nossa correção aqui, tá? Antes da gente começar a nossa correção, vou me despedir ali do povo do Instagram. Acabou a palhinha do dia. Eu sei que vocês amaram, então só vem assim, entra no link da bio e vem conhecer o curso que vocês vão amar mais ainda. Beijo!